Fala galera, beleza? Aqui é o professor Adelmo, lógica de proposição. Lógica de proposição. Então hoje vamos trabalhar com a lógica de proposição, que é basicamente o quê? O que a gente vai abordar hoje? A proposição simples, a proposição composta e a tabela verdade básica dos conectivos que são usados para essa proposição composta. Porque na verdade a proposição composta nada mais é do que várias simples conectadas. E quem é que conecta? O conectivo. E a gente vai aprender os conectivos e como é que se comportam os conectivos, que realmente é o que interessa, a parte que interessa é a parte do conectivo aqui da proposição composta. Então vamos lá. As proposições são divididas em simples e composta. Né? As simples são representadas de uma única forma. Por exemplo, o homem é mortal e tem que ser uma forma na qual eu pergunto e você só é capaz de responder verdadeiro ou falso. Por exemplo, a Adelmo estuda, ou seja, uma coisa interrogativa, pode ser sim, depende, não sei, não. Esse tipo de proposição, ela só tem como resposta, ela admite a resposta verdadeiro ou falso. Então pode admitir outras respostas. E a proposição composta são formadas por um conjunto de proposições simples, proposições ligadas por conectivos. Ou seja, são proposições simples ligadas por conectivo. E quais são esses conectivos? Vamos ver no próximo slide. Exemplo, Brasília é a capital do Brasil ou Lima é a capital do Peru. Esse é um dos conectivos. Quais são os outros conectivos? Nós temos o I, nós temos o OU, nós temos o OU, nós temos o SI então, o SI somente SI e o NÃO, apesar de não ser conectivo, mas está na tabela aqui. O I tem um nome de conjunção e tem um símbolo de V para baixo. O OU tem um nome de disjunção inclusiva e tem um V para cima, né? Um V normal da língua portuguesa. A disjunção exclusiva é o OU. Qual a diferença de inclusiva para exclusiva? É que, por exemplo, você ou Adelmo estuda ou Adelmo trabalha. Nessa exclusiva, ele só admite um como verdadeiro, não pode ser os dois. Eu não consigo estudar e trabalhar, por exemplo. Agora, na inclusiva, sim. Incluindo, eu posso incluir as duas respostas como verdadeira. Na exclusiva, não. Ou exclusivamente você trabalha, ou exclusivamente você estuda. E na condicional, a gente já conhece, que é o sim então. É bastante conhecido, na verdade. Esse sim então. Se Adelmo estuda, então Adelmo é aprovado, que é o símbolo da seta. A bicondicional é indo e voltando, é a seta dupla. Adelmo é aprovado somente se Adelmo estuda, por exemplo. E a negação nada mais é de que muda o valor lógico. Né? Se eu tenho uma proposição que é verdadeira, né? Se eu coloco a negação, ela vai para falsa. Se eu tenho uma proposição que é falsa, coloco a negação, ela vai para verdadeira. Então é muito importante para mudar o valor lógico da negação. Então vamos embora. Então aqui temos a tabela básica, né, dos cinco conectivos da negação. A negação é bem fácil, porque se a proposição for V, todas os P's e os Q's aqui são proposições simples. Quando se junta através do conectivo, por exemplo, feito esse, aí vira a proposição composta. Então, se o P é verdadeiro, na negação vira falso. Se o P é falso, na negação vira verdadeiro. Então, a proposição da negação é a situação de comum. O comportamento da negação é fácil. Agora vamos ver os outros. O I, por exemplo, se eu tenho um V e outro V, então essa proposição composta vira verdadeiro. Se eu tenho um V e um falso, então vira falso. Na verdade, só vira o verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se qualquer uma das proposições forem falsa, vai ter um falso. Então, se eu falar alguma coisa, se eu tiver uma proposição P que é falsa, falando alguma coisa que é falsa, e eu tiver uma proposição Q que falando alguma coisa que é verdadeiro, a junção, né, através do conectivo E, vai dar falsa. Então, na verdade, acontece o quê? Acontece que esse cara só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Já no OU, esse cara é o OU, a gente pode ver na outra tabela aqui, ó, que ele associa o nome, o símbolo, né? O OU é o Vzinho, esse OU, ele só dá falso quando os dois são falsos. Então, se eu tiver uma situação que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, aí vai dar verdadeiro quando eu juntar com o OU. Né? Quando juntar com o OU. Exemplo, o Adelmo estuda ou o mar é rosa. Então, pô, o mar não é rosa, é falso, ou Adelmo estuda. Né? Então, nesse caso, é verdadeiro. Na verdade, como eu usei dois ou, vem para cá. Agora, se eu tivesse usado Adelmo estuda ou o mar é rosa, ou a bola é quadrada, aí, se tiver só um ou, vem para cá. Se tiver dois ou, vem para cá. Essa é inclusiva e essa aqui é exclusiva. Então, ou Adelmo estuda ou a bola é quadrada. E nesse caso, só vai ser verdadeiro quando um deles for verdadeiro e o outro for falso.
Porque se os dois forem verdadeiros, ele exclui essa situação. Então vira falso. Então, só consigo fazer uma proporção composta do ou ser verdadeira se um dos dois caras é verdadeiro e o outro é falso. Feita a proporção que eu usei. Ou a Delmo estuda, ou a bola é quadrada. Como a bola não é quadrada, é F. Como a Delmo estuda, é V. Então vai ser verdadeiro. E já no sim, então, a única maneira de dar falso é o famoso Vera Fischer, né? Vera Fischer falsa. Então, se não for Vera Fischer, né, se a proposição do começo for falsa e a proposição, o antecessor, o sucessor, né, o P for verdadeiro, o P for falso e o Q for verdadeiro, então a proposição do sim então vai dar verdadeiro. É um dos mais estranhos que tem, por quê? Porque o P sendo falso, o Q sendo falso e o sim então vai ser verdadeiro. Então, sei lá, se a bola é quadrada e o mar é rosa, se a bola é quadrada, então o mar é rosa, isso está verdadeiro. Por quê? Porque, mas não tem lógica no que está falando. Mas aqui é lógica de proposição, é como a forma é construída para a proposição em si, e não o que está falando. Esquece um pouco o que está falando e aplica a regra da proposição, da forma daquela proposição, daquele conectivo. Então, existem os conectivos em suas regras. E a forma como você encaixa as proposições também tem regra. Tem as tabelas, tem que seguir a tabela. Então, a tabela do sim, então, é uma tabela diferente. Realmente, eu admito que é uma tabela bastante diferente, bem doida. Mas aí lida com a lógica da forma, da proposição, como é que é dita. E não em si do que está falando. Então tem que ter cuidado disso aí. E o sim, então, o se somente se, na verdade, desculpa, o se somente se, ele só é verdadeiro quando os dois coincidem. Que é o oposto do ou. O ou, quando os dois coincidem, é falso. Quando os dois só tem um valor, aqui, aí é verdadeiro. Já aqui é o contrário. Então eles se complementam. É por isso que num assunto chamado negação, o ou e o se somente se, um é negação do outro. Quando eu tenho uma frase do ou, eu quero negar, eu uso o se somente se. Mas não é a seara desse assunto hoje. Então vamos lá. Para a gente finalizar, vamos resolver uns exercícios. Eu tenho uma proporção x, outra y, outra z e outra w. Esse x é verdadeiro, essa proposição simples. Essa proporção simples y é falsa, a z é verdadeiro e a w é falsa. Então se eu tenho aqui uma proposição x simples e uma y juntada por um conectivo i. Então ficou assim, v, i, f vai dar f. Por quê? Porque no i só dá v quando os dois forem v. Agora aqui, o x é v, ou o z é v, só que aqui é não z. Então também vai mudar o valor aqui de v vai para f. Porque o não z, se o z é v, o não z é f. Como é ou, v ou f vai dar v. Se você for lá na tabela, você vai ver que basta apenas um ser verdadeiro para a conexão composta ser verdadeira. Se então aqui, o w é f, então aqui fica v. Se v, então y. Y é o que? F. Então caiu no único caso que é o Vera Fischer falsa. Então essa proporção composta é falsa. O y é f, né? O y é f e o z é v. Temos uma proporção composta aqui, o i, o conectivo, né? Proporção composta conectada pelo conectivo i. Então o i se comporta como? Se tiver um dos dois falso, já vai ser falso por completo a conexão toda, a proporção composta toda. E o quinto, o se somente se, o x é v e o y era para ser f, só que é menos y, então vai ser v. E você vê lá na tabela que quando os dois são iguais, ele vira verdadeiro. Essa proporção composta usada com o conectivo se somente se é verdadeiro, quando os dois forem iguais. Que é o oposto do ou. Vamos ver o ou como é que se comporta aqui. Eu tenho um f e tenho um z. O z era para ser v. Só que é não z é f também. Se a gente for lá na tabela do ou, a gente vai ver que quando é igual, ele é falso. Ele só dá verdadeiro quando um dos dois é uma coisa e o outro é outra. Certo? Então, galera, valeu aí. Se você deixou, deixa o joinha, compartilha aí, se inscreve no canal. Valeu, fica com Deus e não desiste não. Eu sei que às vezes é confuso no começo, tudo na vida. Se for pegar um assunto novo agora, você vai se lascar no começo, mas depois vai ficando melhorzinho devagarzinho. Só não desiste, tá? Lembre-se que um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Fica com Deus.